Terceira palestra: Calvinismo e política. O calvinismo se estende além do aspecto religioso. O calvinismo abrange o conceito do Estado. Minha terceira palestra deixa o santuário da religião e entra no campo do Estado, a primeira transição do círculo sagrado para o campo secular da vida humana. Agora, entretanto, passaremos sumariamente em princípio a combater a sugestão não histórica de que o calvinismo representa um movimento exclusivamente eclesiástico e dogmático. O impulso religioso do calvinismo também tem colocado debaixo da sociedade política uma concepção fundamental toda própria dele, precisamente porque ele não apenas podou os ramos e limpou o tronco, mas alcançou a própria raiz de nossa vida humana. Que isto deveria ser assim torna-se imediatamente evidente a todos que são capazes de apreciar o fato de que nenhum esquema político jamais se tornou dominante a menos que tenha sido fundado numa concepção religiosa específica ou numa concepção antirreligiosa. E que este tem sido fato com relação ao calvinismo, pode evidenciar-se pelas mudanças políticas que produziu naquelas três terras de liberdade política histórica, a Holanda, a Inglaterra e a América. Calvinismo e liberdade. Todo historiador competente, sem exceção, confirmará as palavras de Bancroft: o fanático pelo calvinismo era um fanático por liberdade, pois na guerra moral pela liberdade, seu credo era uma parte de seu exército, e seu mais fiel aliado na batalha. E Groen van Prinsterer o expressou da seguinte forma: no calvinismo encontra-se a origem e a garantia de nossas liberdades constitucionais. Que o calvinismo tem levado a lei pública a novos caminhos, primeiro na Europa Ocidental, então nos dois continentes, e hoje mais e mais entre todas as nações civilizadas, é admitido por todos os estudantes científicos, se não ainda plenamente pela opinião pública. A visão abrangente da soberania de Deus. Mas, para o propósito que tenho em vista, a simples afirmação deste importante fato é insuficiente. A fim de que a influência do calvinismo em nosso desenvolvimento político possa ser sentida, deve ser demonstrado por quais concepções políticas fundamentais ele tem aberto a porta, e como estas concepções políticas nascem de seu princípio radical. Este princípio dominante não era, soteriologicamente, a justificação pela fé, mas, no sentido cosmologicamente mais rude, a soberania do Deus triuno sobre todo o cosmos, em todas as suas esferas e reinos, visíveis e invisíveis. Uma soberania primordial que irradia-se na humanidade numa tríplice supremacia derivada, a saber, 1. A soberania no Estado, 2. A soberania na sociedade, e 3. A soberania na Igreja. Tríplice entendimento da soberania abrangente. Permitam-me demonstrar este assunto em detalhes mostrando a vocês como esta tríplice soberania derivada foi entendida pelo calvinismo. A soberania no Estado. Então, uma primeira soberania derivada nesta esfera política, a qual defini como o Estado. E portanto, nós admitimos que o impulso para formar Estados nasce da natureza social do homem, a qual já foi expressa por Aristóteles quando ele chamou o homem de um ser político. Deus poderia ter criado os homens como indivíduos separados, estando lado a lado e sem conexão genealógica. Assim como Adão foi criado separadamente, o segundo e terceiro e assim por diante, cada homem poderia ter sido chamado à existência individualmente, mas este não foi o caso. A unidade da raça humana. O homem é criado do homem, e em virtude de seu nascimento ele está organicamente unido a toda a raça. Nós formamos juntos uma humanidade, não somente com aqueles que estão vivos atualmente, mas também com todas as gerações antes de nós e com todas aquelas que virão depois de nós, embora possamos estar pulverizados em milhões. Toda a raça humana é de um mesmo sangue. A concepção de estados, contudo, que subdivide a Terra em continentes, e cada continente em nacos, não se harmoniza com esta ideia. Então a unidade orgânica de nossa raça somente seria realizada politicamente se um Estado pudesse abraçar todo o mundo, e se toda a humanidade estivesse associada em um império. Se o pecado não tivesse ocorrido, sem dúvida este mundo realmente teria sido assim. Se o pecado,
como uma força desintegradora, não tivesse dividido a humanidade em diferentes seções, nada teria estragado ou quebrado a unidade orgânica de nossa raça. E o erro dos Alexandres, dos Augustos e dos Napoleões, não foi que eles foram seduzidos com o pensamento do Império Mundial Único, mas sim que eles se esforçaram para concretizar esta ideia embora a força do pecado tivesse dissolvido nossa unidade. Esforços de união. De modo semelhante o esforço cosmopolita internacional da social-democracia atual em sua concepção de união, um ideal que por esta mesma razão nos seduz, mesmo quando estamos cientes de que eles tentam alcançar o inatingível ao esforçarem-se para concretizar este alto e santo ideal agora e num mundo pecaminoso. Mais ainda, até mesmo a anarquia, concebida como tentativa de desfazer todas as conexões mecânicas entre os homens, juntamente com a anulação de toda a autoridade humana, e para encorajar em seu lugar o desenvolvimento de uma nova união orgânica, nascendo da própria natureza, e eu digo, tudo isto não é nada senão um olhar para trás para um paraíso perdido. O pecado e a ordem política. Pois, de fato, sem pecado não teria havido magistrado, nem ordem do Estado, mas a vida política em sua inteireza teria se desenvolvido segundo um modelo patriarcal da vida de família. Nem tribunal de justiça, nem polícia, nem exército, nem marinha, é concebível num mundo sem pecado, e se fosse para a vida desenvolver a si mesma, normalmente sem obstáculo de seu próprio impulso orgânico, consequentemente toda regra, ordenança e lei caducaria, bem como todo o controle e afirmação do poder do magistrado desapareceria. Quem une onde nada está quebrado? Quem usa muletas quando as pernas estão sadias? Autoridade versus liberdade. Toda estrutura do Estado, toda afirmação do poder do magistrado, todo meio mecânico de obter pela força a ordem e garantir um curso seguro de vida é, portanto, sempre algo artificial, algo contra o que as aspirações mais profundas de nossa natureza se rebelam, e que, exatamente por causa disto, pode tornar-se a fonte tanto de um terrível abuso de poder por parte daqueles que o exercem, quanto de uma revolta contínua por parte da multidão. Assim, originou-se a batalha dos séculos entre autoridade e liberdade, e nesta batalha estava a própria Sedinata pela liberdade, a qual revelou-se o meio ordenado por Deus para refrear a autoridade onde quer que ela tenha se degenerado em despotismo. E deste modo toda a verdadeira concepção sobre a natureza do Estado e sobre a adoção da autoridade pelo magistrado, e por outro lado, toda a verdadeira concepção sobre o direito e o dever do povo de defender a liberdade, depende do que o calvinismo tem colocado aqui no primeiro plano como a verdade primordial, que Deus tem instituído os magistrados por causa do pecado. Os dois lados do Estado. Neste único pensamento está escondido tanto o lado claro quanto o lado sombrio da vida do Estado. O lado sombrio desta grande quantidade de Estados não deveria existir, deveria haver apenas um império mundial. Estes magistrados governam mecanicamente e não estão em harmonia com nossa natureza. E esta autoridade de governo é exercida por homens pecadores, e por isso está sujeita a todo tipo de ambições despóticas. Mas o lado claro também, por uma humanidade pecaminosa, sem divisão de estados, sem lei e governo e sem autoridade governante, seria um verdadeiro inferno sobre a terra ou ao menos uma repetição daquilo que existiu sobre a terra quando Deus afogou a primeira raça degenerada no dilúvio. Portanto, o calvinismo tem, através de sua profunda concepção do pecado, exposto a verdadeira raiz da vida do Estado, e nos tem ensinado duas coisas. Primeira, que devemos agradecidamente receber da mão de Deus a instituição do Estado com seus magistrados como meio de preservação agora, de fato, indispensável. E por outro lado também que, em virtude de nosso impulso natural, devemos sempre vigiar contra o perigo que está escondido no poder do Estado para nossa liberdade pessoal. O Estado, o povo e Deus. Mas o calvinismo tem feito mais. Ele também nos ensina que na política o elemento humano, aqui o povo, não pode ser considerado como a coisa principal, de modo que Deus seja forçado a ajudar este povo somente na hora de sua necessidade, mas pelo contrário que Deus, em sua majestade, deve brilhar diante dos olhos de cada nação,
e que todas as nações juntas devem ser consideradas diante dele como uma gota num balde, como o pó fino das balanças. Desde os confins da terra Deus intima todas as nações e povos diante de seu trono de julgamento, pois ele criou as nações. Elas existem por ele e são sua propriedade. E por isso todas estas nações, e nelas a humanidade, devem existir para sua glória e consequentemente segundo suas ordenanças, a fim de que sua sabedoria divina possa brilhar publicamente em seu bem-estar, quando elas andam segundo suas ordenanças. O pecado e a necessidade de ordem. Portanto, quando a humanidade desintegra-se por causa do pecado numa multiplicidade de povos separados, quando o pecado, no seio destas nações, separa os homens e os arrasa, e quando o pecado revela-se em todo tipo de vergonha e iniquidade, a glória de Deus exige que estes horrores sejam refreados, que a ordem retorne a este caos, e que uma força compulsória, de fora, faça-se valer para tornar a sociedade humana uma possibilidade. Este direito é possuído por Deus, e somente por ele. Nenhum homem tem o direito de governar sobre outro homem, do contrário, um direito como este necessária e imediatamente torna-se o direito do mais forte. Como um tigre na selva governa sobre o indefeso antílope, assim nas margens do Nilo um faraó governou sobre os progenitores dos camponeses do Egito. Tampouco um grupo de homens pode, por contrato, de seu próprio direito constranger você a obedecer um semelhante. Que força obrigatória há para mim numa alegação de que épocas antes um de meus progenitores fez um contrato social com outros homens daquele tempo? Como homem eu continuo livre e corajoso, em oposição ao mais poderoso de meus semelhantes. Não falo da família, pois aqui governam laços orgânicos, naturais, mas na esfera do Estado não cedo ou me curvo a qualquer um que é homem como eu sou. A fonte da autoridade. A autoridade sobre os homens não pode originar-se de homens, nem mesmo de uma maioria em oposição a uma minoria, pois a história mostra, quase em todas as páginas, que muitas vezes a minoria estava certa. E assim, a primeira tese calvinista de que somente o pecado tornou indispensável a instituição de governos, esta segunda e não menos momentosa tese é adicionada que, toda autoridade de governo sobre a terra origina-se somente da soberania de Deus. Quando Deus diz a mim, obedeça, então humildemente curvo minha cabeça, sem comprometer nem um pouco minha dignidade pessoal como homem. Pois na mesma proporção em que vocês se rebaixam, curvando-se a um filho de homem, cujo fôlego está em suas narinas, assim, por outro lado vocês se levantam, se vocês se submetem à autoridade do Senhor do céu e da terra. Assim sustenta a palavra da Escritura, por mim reis reinam, ou como o apóstolo noutra parte tem declarado, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. O magistrado é um instrumento da graça comum, para frustrar toda desordem e violência e para proteger o bem contra o mal. Mas ele é mais. Além de tudo isso, ele é instituído por Deus como seu servo, a fim de que ele possa preservar a gloriosa obra de Deus, na criação da humanidade, da destruição total. O pecado ataca o trabalho manual de Deus, o plano de Deus, a justiça de Deus, a honra de Deus como o supremo artífice construtor. Assim, Deus ordena os poderes que existem, a fim de que através de sua instrumentalidade possa manter sua justiça contra os esforços do pecado, tem dado ao magistrado o terrível direito da vida e da morte. Portanto, todos os poderes que existem, quer em impérios ou em repúblicas, em cidades ou em estados, governam pela graça de Deus. Pela mesma razão a justiça mantém um caráter santo. E pelo mesmo motivo cada cidadão é obrigado a obedecer, não somente por medo da punição, mas por causa da consciência. A autoridade independe da forma. Além disso, Calvino declarou expressamente que a autoridade, como tal, de modo algum é afetada pela questão como um governo é instituído e de que forma ele se revela. É bem conhecido que pessoalmente ele preferia uma república, e que não nutria predileção pela monarquia, como se esta fosse a forma divina e ideal de governo. Este, de fato,
teria sido o caso num estado inocente. Se o pecado não tivesse entrado, Deus continuaria sendo o único Rei de todos os homens, e esta condição retornará na glória por vir, quando Deus uma vez mais será tudo em todos. Nenhum monoteísta negará que o governo direto do próprio Deus é absolutamente monárquico. Mas Calvino considerava uma cooperação de muitas pessoas sob controle mútuo, e deste, uma república, desejável, agora que é necessária uma instituição mecânica de governo por causa do pecado. Em seu sistema, contudo, isto somente poderia significar uma diferença gradual na excelência prática, mas nunca uma diferença fundamental quanto à essência da autoridade. Ele considera uma monarquia uma aristocracia, bem como uma democracia, todas formas possíveis e praticáveis de governo, contanto que seja imutavelmente mantido que ninguém sobre a terra pode reivindicar autoridade sobre seus semelhantes, exceto aquela colocada sobre ele pela graça de Deus, e, portanto, o dever último de obediência é imposto sobre nós não pelo homem, mas pelo próprio Deus. Democracia ou uma graça de Deus. A questão sobre como aquelas pessoas, que pela autoridade divina devem ser revestidas com poder, são indicadas, segundo Calvino não pode ser assegurado semelhantemente para todas as pessoas e para todos os tempos. E, contudo, ele não hesita em afirmar, num sentido ideal, que as condições mais desejáveis existem onde o próprio povo escolhe seus próprios magistrados. Onde existe uma condição como esta, ele conclui, o povo deveria agradecidamente reconhecer nisto um favor de Deus, precisamente como tem sido expresso no preâmbulo de mais de uma de suas constituições, graças ao Deus Todo-Poderoso que deu a nós o poder de escolher nossos próprios magistrados. Em seu comentário sobre Samuel, Calvino entretanto admoesta tais povos, e vós, ó povos, a quem Deus deu a liberdade de escolher seus próprios magistrados, cuidem-se de não se privarem deste favor, elegendo para a posição de mais alta honra, patifes e inimigos de Deus. Posso adicionar que a escolha popular é bem-sucedida, naturalmente, onde nenhum outro governo existe, ou onde o governo existente se enfraquece. Onde quer que novos estados tenham sido instituídos, exceto pela conquista ou pela força, o primeiro governo sempre tem sido instituído pela escolha popular, e assim também onde a mais alta autoridade tem caído em desordem, quer pelo desejo de uma fixação do direito de sucessão, quer através de revolução violenta, sempre tem sido o povo que, através de seus representantes, reivindicou o direito de restaurá-lo. Mas com igual resolução, Calvino afirma que Deus tem o poder soberano no modo de administração de sua providência, para tirar de um povo esta condição mais desejável, ou nunca concedê-la absolutamente quando uma nação é inapta para ele, ou, por seu pecado tem sido completamente privada da bênção. Diferentes situações de governo. O desenvolvimento histórico de um povo mostra, naturalmente, por quais outros modos a autoridade é concedida. Esta concessão pode fluir do direito de herança, como numa monarquia hereditária. Ela pode resultar de uma guerra renhida, tal como Pilatos tinha sobre Jesus, dado a ele de cima. Pode proceder dos eleitores, como fez o velho Império Alemão, como também, pode repousar com os estados de um país, como foi o caso na velha República Holandesa. Numa palavra, ela pode assumir uma variedade de formas, porque há uma diferença infindável no desenvolvimento das nações. Uma forma de governo como a de vocês não poderia existir um único dia na China. Mesmo agora, os povos da Rússia estão inaptos para qualquer forma de governo constitucional. E entre os cafires e hotentotes da África, até mesmo um governo tal como existe na Rússia seria totalmente inconcebível. Tudo isto está determinado e apontado por Deus pelo conselho oculto de sua providência. As teses calvinistas sobre o governo. Tudo isso, contudo, não é teocracia. Uma teocracia somente foi encontrada em Israel, porque em Israel Deus intervia imediatamente. Ele mantinha em suas próprias mãos a jurisdição e a liderança de seu povo tanto pelo Urim e Tumim quanto pela profecia, tanto por seus milagres salvadores quanto por seus julgamentos punitivos.
Mas a confissão calvinista da soberania de Deus vale para todo o mundo, é verdade para todas as nações, e está forçosamente em toda a autoridade que o homem exerce sobre o homem, até mesmo na autoridade que os pais possuem sobre seus filhos. É, portanto, uma fé política que pode ser expressa resumidamente nestas três teses: 1. Somente Deus, e nunca qualquer criatura, possui direitos soberanos sobre o destino das nações, porque somente Deus as criou, as sustenta por seu poderoso poder, e as governa por suas ordenanças. 2. O pecado tem, no campo da política, demolido o governo direto de Deus, e por isso o exercício da autoridade com o propósito de governo tem sido subsequentemente conferido aos homens como um remédio mecânico. 3. E, em qualquer forma que esta autoridade possa revelar-se, o homem nunca possui poder sobre seu semelhante em qualquer outro modo senão por uma autoridade que desce sobre ele da majestade de Deus. A soberania popular e a soberania do Estado. Diretamente oposta a esta confissão calvinista há duas outras teorias. A da soberania popular, como foi antitesticamente proclamada em Paris em 1789, e a da soberania do Estado, como recentemente tem sido desenvolvida pela escola histórico-panteísta da Alemanha. Ambas estas teorias são idênticas na essência, mas por causa da clareza elas exigem um tratamento separado. A Revolução Francesa, soberania popular. O que foi que impeliu e animou a disposição dos homens na Grande Revolução Francesa? Indignação pelos abusos que tinham se insinuado? Um horror ao despotismo coroado? Uma nobre defesa dos direitos e liberdades do povo? Em parte certamente, mas nestas motivações há tão pouco de pecaminoso, que até mesmo um calvinista agradecidamente reconhece o julgamento divino nestes três particulares, o qual naquele tempo foi executado em Paris. Mas a força propulsora da Revolução Francesa não encontra-se nesta aversão aos abusos. Quando Edmund Burke compara a gloriosa Revolução de 1688 com o princípio da Revolução de 1789, ele diz: nossa Revolução e aquela da França são exatamente o contrário uma da outra em quase cada particular, e no espírito todo da operação. Este mesmo Edmund Burke, tão severo antagonista da Revolução Francesa, defendeu varonilmente sua própria rebelião contra a Inglaterra, como originando-se de um princípio de energia que se evidenciou neste povo bom a principal causa de um espírito livre, extremamente oposto a toda a submissão implícita da mente e da opinião. Revoluções calvinistas. As três grandes revoluções do mundo calvinista deixaram intacta a glória de Deus. Não somente isto, elas até mesmo originaram-se do reconhecimento de Sua Majestade. Todos admitirão isto de nossa rebelião contra a Espanha, sob William o Silencioso. Igualmente, isto não foi posto em dúvida sobre a gloriosa Revolução, que foi coroada pela chegada de William III de Orange e o destronamento dos Stuarts. Também é igualmente verdade de sua própria Revolução. A Revolução Americana. Este reconhecimento é expresso muitas vezes por John Hancock na Declaração de Independência, a qual os americanos declararam em virtude da lei da natureza e da natureza de Deus, que eles agiram, como dotados pelo Criador com certos direitos inalienáveis, que eles apelaram para o Supremo Juiz do mundo para a retidão de suas intenções, e que eles produziram sua declaração de independência, com a firme confiança na proteção da providência divina. Nos artigos da Confederação reconfessado no preâmbulo, que tem agradado ao grande governador do mundo inclinar os corações dos legisladores. É também declarado no preâmbulo da Constituição de muitos estados: agradecemos ao Deus Todo-Poderoso pela liberdade civil, política e religiosa, que Ele nos tem permitido gozar até aqui. Olhamos para Ele para abençoar nossos esforços. Deus é ali honrado como o soberano governador, e o legislador do universo, e é ali admitido especificamente, que somente de Deus o povo recebeu o direito de escolher sua própria forma de governo. Em um dos encontros da Assembleia, Franklin propôs, num momento de suprema ansiedade, que eles deveriam pedir sabedoria a Deus em oração.
E se alguém ainda tem dúvidas se a Revolução Americana foi homogênea com a de Paris ou não, esta dúvida é posta completamente de lado pela luta cruel entre Jefferson e Hamilton em 1793. Portanto, como o historiador alemão von Holtz declarou, es Varitolleites Ussagen das die Russischen Schriften ihnen Einfluss auf die Entwicklung in Amerika ausgeübt haben. Seria simples loucura dizer que a Revolução Americana tomou emprestado sua energia propulsora de Rousseau e seus escritos. Ou como o próprio Hamilton expressou, ele considerava a Revolução Francesa não ser mais aparentada com a Revolução Americana do que a esposa infiel numa novela francesa é igual à matrona puritana na Nova Inglaterra. A Revolução Francesa ignorou Deus. Em princípio, a Revolução Francesa é distinta de todas estas revoluções nacionais, as quais foram empreendidas com lábios orando e com confiança na ajuda de Deus. A Revolução Francesa ignora a Deus. Ela se opõe a Deus e se recusa a reconhecer uma causa mais profunda da vida política do que aquela que é encontrada na natureza, isto é, neste caso, no próprio homem. Aqui o primeiro artigo da confissão da mais absoluta infidelidade é Inidione Maitre. O Deus soberano é destronado e o homem com seu livre-arbítrio é colocado no assento vago. É a vontade do homem que determina todas as coisas. Todo o poder, toda a autoridade procedem do homem. Assim, parte-se do homem individual para a maioria dos homens, e naquela maioria dos homens concebida como o povo está escondida a fonte mais profunda de toda a soberania. Não há indícios, como em sua Constituição, sobre uma soberania derivada de Deus, a qual ele, sob certas condições, implanta no povo. Aqui afirma-se que em todo lugar e em todos os estados uma soberania original pode proceder somente do próprio povo, não tendo raiz mais profunda do que na vontade humana. Portanto, é uma soberania do povo, o que é perfeitamente idêntico ao ateísmo. E aqui encontra sua auto-humilhação. Na esfera do calvinismo, como também em sua declaração, o joelho está dobrado diante de Deus, ao passo que diante do homem a cabeça está orgulhosamente erguida. Mas aqui, do ponto de vista da soberania do povo, o punho está desafiadoramente cerrado contra Deus, enquanto que o homem humilha-se perante seus semelhantes, dando falso brilho a esta auto-humilhação pela ficção ridícula de que, milhares de anos antes, homens de quem ninguém tem qualquer lembrança determinaram um contrato político, ou, como eles o chamam, contrato social. Os resultados da Revolução Francesa. Agora, perguntem pelo resultado? Então, deixem a história falar sobre como a rebelião da Holanda, a gloriosa Revolução da Inglaterra e sua própria rebelião contra a coroa britânica têm trazido honra à liberdade, e respondam por vocês mesmos a pergunta: a Revolução Francesa tem resultado em algo mais exceto o algemar da liberdade nos ferros do Estado onipotente? De fato, nenhum país em nosso século XIX tem tido uma história do Estado mais triste do que a França. A escola alemã, soberania do Estado. Não é de admirar que, desde os dias de Savigny-Niebuhr, a Alemanha científica tenha se libertado desta fictícia soberania do povo. A escola histórica, fundada por aqueles homens eminentes, tem exposto ao ridículo a ficção a priorística de 1789. Todo historiador especialista a ridiculariza agora. Somente aquilo que eles recomendaram em lugar dela não traz impressão melhor. Não mais seria a soberania do povo, mas a soberania do Estado, um produto do panteísmo filosófico alemão. As ideias são encarnadas na realidade, e entre estas a ideia do Estado foi a mais alta, a mais rica, a mais perfeita ideia da relação entre os homens. Assim, o Estado tornou-se uma concepção mística. O Estado foi considerado como um ser misterioso, com um ego oculto, com uma consciência de Estado desenvolvendo-se lentamente, e com uma poderosa vontade de Estado crescendo, a qual por um processo lento esforçou-se para às cegas alcançar o mais alto propósito do Estado. O povo não foi entendido como sendo a soma total dos indivíduos como com Rousseau. Foi corretamente visto que um povo não é um agregado, mas um todo orgânico.
Este organismo necessariamente deve ter seus membros orgânicos. Lentamente estes órgãos chegaram a seu desenvolvimento histórico. A vontade do Estado opera por estes órgãos, e tudo deve dobrar-se perante esta vontade. As formas da soberania do Estado. Esta soberana vontade do Estado poderia revelar-se numa república, numa monarquia, num César, num déspota asiático, num tirano como Felipe da Espanha, ou num ditador como Napoleão. Todas estas eram apenas formas nas quais a ideia única do Estado incorporou-se, os estágios de desenvolvimento num processo sem fim. Mas, em qualquer forma que este ser místico do Estado se revelasse, a ideia continuou suprema. Em poucas palavras, o Estado afirmou sua soberania e para cada membro permaneceu a pedra de toque de sabedoria para dar lugar a esta apoteose do Estado. A soberania do Estado contrapõe-se à de Deus. Assim todo o direito transcendente em Deus, para o qual o oprimido erguia sua face, morreu. Não há outro direito exceto o direito imanente que está anotado na lei. A lei está certa, não porque seu conteúdo está em harmonia com os princípios eternos do direito, mas porque ela é a lei. Se no período seguinte ela fixa o próprio oposto, isto também deve estar certo. E o fruto desta teoria enfraquecedora é, naturalmente, que a consciência do direito está embotada, que toda estabilidade do direito afasta-se de nossa mente, e que todo entusiasmo mais alto pelo direito é extinguido. Aquilo que existe é bom porque ele existe, e não é mais a vontade de Deus, daquele que nos criou e nos conhece, mas torna-se a sempre imutável vontade do Estado, que, não tendo ninguém acima dela, realmente torna-se Deus, e deve decidir como será nossa vida e nossa existência. E quando, além disso, vocês consideram que este estado místico expressa e aplica a sua vontade somente através de homens, que prova mais é exigida de que esta soberania do Estado, exatamente como a soberania popular, não excede a humilhante sujeição do homem a seu semelhante e nunca eleva-se ao dever de submissão que encontra sua força na consciência? O calvinismo aponta para a fonte do direito eterno. Entretanto, em oposição tanto à soberania popular ateísta dos enciclopedistas, como à soberania do Estado panteísta dos filósofos alemães, o calvinista mantém a soberania de Deus, como a fonte de toda a autoridade entre os homens. E defende nossas mais altas e melhores aspirações colocando cada homem e cada povo diante da face de nosso Pai Celeste. Toma conhecimento do fato do pecado, que outrora foi jogado fora em 1789, e que agora, em extravagância pessimista, é considerando a essência de nosso ser. O calvinismo aponta para a diferença entre a concatenação natural de nossa sociedade orgânica e o laço mecânico que a autoridade do magistrado impõe. Ele torna fácil para nós obedecer à autoridade, porque, com toda a autoridade, nos motiva a honrar a exigência da soberania divina. Ergue-nos de uma obediência nascida do medo do exército forte, para uma obediência por causa da consciência. Ensina-nos a olhar por cima da lei existente para a fonte do direito eterno de Deus, e cria em nós a coragem indomável para protestar incessantemente contra a injustiça da lei em nome deste direito superior. E embora o Estado possa poderosamente afirmar-se e oprimir o livre desenvolvimento individual, acima deste Estado poderoso há sempre brilhando diante dos olhos de nossa alma, como infinitamente mais poderosa, a majestade do Rei dos Reis, cujo tribunal justo sempre mantém o direito de apelação para todos os oprimidos, e para quem a oração do povo sempre sobe, para abençoar nossa nação e, nesta nação, nós e nossa casa. A soberania na sociedade. Chega de soberania do Estado. Vamos agora para a soberania da esfera da sociedade. Esferas sociais independentes. Num sentido calvinista nós entendemos que a família, os negócios, a ciência, a arte e assim por diante, todas são esferas sociais que não devem sua existência ao Estado, e que não derivam a lei de sua vida da superioridade do Estado, mas obedecem uma alta autoridade dentro de seu próprio seio, uma autoridade que governa pela graça de Deus, do mesmo modo como faz a soberania do Estado. Isto envolve a antítese entre o Estado e a sociedade,
mas com a condição de não concebermos esta sociedade como um conglomerado, porém, como analisada em suas partes orgânicas, para honrar, em cada uma destas partes, o caráter independente que pertence a elas. Esferas independentes, mas sob Deus. Neste caráter independente está necessariamente envolvido uma autoridade superior especial e intencionalmente chamamos esta autoridade superior de soberania nas esferas sociais individuais, a fim de que possa estar claro e decididamente expresso que estes diferentes desenvolvimentos da vida social nada têm acima deles exceto Deus, e que o Estado não pode intrometer-se aqui, e nada tem a ordenar em seu campo. Como vocês imediatamente percebem, esta é a questão profundamente interessante de nossas liberdades civis. A vida orgânica na sociedade e o caráter do governo. Aqui, é da mais alta importância ter claro na mente a diferença na classificação entre a vida orgânica da sociedade e o caráter mecânico do governo. Tudo quanto entre os homens origina-se diretamente da criação, possui todos os elementos para seu desenvolvimento na natureza humana como tal. Vocês veem isto imediatamente na família, na ligação de consanguinidade e outros laços. Da dualidade de homem e mulher surge o casamento. Da existência original de um homem e uma mulher vem a monogamia. As crianças existem por causa do poder inato de reprodução. As crianças estão naturalmente relacionadas como irmãos e irmãs. E, em breve, quando estas crianças, por sua vez, casam-se, naturalmente começam de novo todas aquelas ligações de consanguinidade e outros laços que dominam toda a vida da família. Em tudo isto não há nada mecânico. O desenvolvimento é espontâneo, exatamente como o do tronco e dos ramos de uma planta. É verdade que o pecado também exerceu aqui sua influência perturbadora e tem deformado muito do que foi planejado para ser uma bênção numa maldição. Mas esta eficiência fatal do pecado tem sido detida pela graça comum. O amor livre pode tentar dissolver e o concubinato profanar o laço mais santo como quiserem, mas para a grande maioria de nossa raça o casamento continua o fundamento da sociedade humana. E a família mantém sua posição como a esfera primordial na sociologia. O domínio sobre a natureza. O mesmo pode ser dito de outras esferas da vida. A natureza ao nosso redor pode ter perdido a glória do paraíso por causa do pecado, e a terra pode produzir espinhos e cardos de modo que somente podemos comer nosso pão no suor de nosso rosto. Apesar de tudo isto, o propósito principal de todo esforço humano continua aquele que era em virtude de nossa criação e antes da queda, a saber, domínio sobre a natureza. E este domínio não pode ser adquirido exceto pelo exercício dos poderes que, em virtude das ordenanças da criação, são inatos à própria natureza. Consequentemente, toda ciência é apenas a aplicação dos poderes de investigação e pensamento criados dentro de nós ao cosmos, e a arte nada mais é do que a produtividade natural dos poderes de nossa imaginação. Portanto, quando admitimos que o pecado, embora detido pela graça comum, produziu muitas modificações nas diversas expressões da vida, as quais se originaram somente depois que o paraíso foi perdido, e desaparecerão novamente com a vinda do reino da glória, nós ainda sustentamos que o caráter fundamental destas expressões continuam como eram originalmente. Todas elas juntas formam a vida da criação, de acordo com as ordenanças da criação e, portanto, devem ser desenvolvidas organicamente. O caráter mecânico do governo. Mas quanto à afirmação dos poderes de governo, o caso é totalmente diferente. Pois apesar de ser admitido que mesmo sem o pecado a necessidade de uma unidade maior teria feito valer-se pela combinação de muitas famílias, internamente esta unidade estaria inseparavelmente ligada à monarquia de Deus, que governaria regular, direta e harmoniosamente nos corações de todos os homens, e que externamente se incorporaria numa hierarquia patriarcal. Assim não existiria nenhum Estado, mas apenas um império mundial orgânico com Deus como seu rei, exatamente o que é profetizado para o futuro que nos aguarda, quando todo o pecado tiver desaparecido. Mas é exatamente isto que o pecado tem agora eliminado de nossa vida humana. Esta unidade não existe mais. Este governo de Deus não pode mais fazer-se valer.
Esta hierarquia patriarcal foi destruída. Um império mundial não pode ser estabelecido nem o deve ser, pois a contumácia de construir a Torre de Babel consistiu neste próprio desejo. Assim originaram-se os povos e nações. Esses povos formaram os estados. E sobre esses estados Deus estabeleceu governos. E assim, se me é permitido a expressão, não é uma cabeça natural, que organicamente cresceu do corpo do povo, mas uma cabeça mecânica, a qual de fora tem sido colocada sobre o tronco da nação. Um mero paliativo, portanto, para uma condição errônea subjacente. Uma vara colocada ao lado da planta para mantê-la em pé, visto que sem ela, por causa de sua fraqueza inerente, cairia ao chão. O poder de repressão do governo. A principal característica do governo é o direito sobre a vida e a morte. Segundo o testemunho apostólico, o magistrado traz a espada, e esta espada tem um triplo significado. É a espada da justiça para distribuir a punição corpórea ao criminoso. É a espada da guerra para defender a honra, os direitos e os interesses do Estado contra seus inimigos. E é a espada da ordem para frustrar em seu próprio país toda a rebelião violenta. Lutero e seus correformadores corretamente mostraram que a própria instituição e a plena investidura do magistrado com poder foram postos em execução somente após o dilúvio, quando Deus ordenou que a punição capital deveria cair sobre quem derramasse o sangue do homem. O direito de tirar a vida pertence somente àquele que pode dar vida, e deste, a Deus, e portanto, ninguém sobre a terra está investido com esta autoridade, a menos que seja dada por Deus. Por conta disso, a lei romana, que consignou a jus vitae nescis ao pai e ao proprietário de escravos, fica intrinsecamente muito abaixo da lei de Moisés, que não conhece outra punição capital senão aquela aplicada pelo magistrado e a sua ordem. O dever de promover a justiça. Portanto, o mais alto dever do governo continua imutavelmente o da justiça e, em segundo lugar, ele deve ter cuidado pelo povo como uma unidade, em parte em seu próprio país, a fim de que sua unidade possa crescer sempre mais profunda e não possa ser perturbada, e em parte no exterior para que a existência nacional não sofra dano. A consequência de tudo isso é que, por um lado, num povo, surjam de suas esferas sociais, todos os tipos de fenômenos orgânicos da vida, mas que, muito acima disso, a força mecânica unificadora do governo seja observável. Origina-se, daí, todo atrito e discórdia. Pois o governo está sempre inclinado, com sua autoridade mecânica, a invadir a vida social, a sujeitá-la e arranjá-la mecanicamente. Por outro lado, a vida social sempre se esforça para livrar-se da autoridade do governo, assim como hoje este esforço culmina novamente na social-democracia e no anarquismo, ambos objetivando nada menos do que a destruição total da instituição da autoridade. Mas deixando esses dois extremos sozinhos, deve ser admitido que toda a vida sadia do povo ou do Estado sempre foi a consequência histórica da luta entre estes dois poderes. Foi o assim chamado governo constitucional que se esforçou mais firmemente para regularizar a relação mútua desses dois. E nessa luta o calvinismo foi o primeiro a tomar sua posição. Pois na mesma proporção em que ele honrou a autoridade do magistrado instituído por Deus, estimulou essa segunda soberania, a qual foi implantada por Deus nas esferas sociais de acordo com as ordenanças da criação. Ele exigiu para ambas independência em suas próprias esferas e regulamentação da relação entre elas, não pelo executivo, mas sob a lei. E por esta rigorosa exigência de seu próprio conceito fundamental, pode ser dito que o calvinismo gerou a lei pública constitucional. O testemunho da história é incontestável no sentido de que esta lei pública constitucional não tem prosperado nos estados católicos romanos ou nos luteranos, mas entre as nações do tipo calvinista. Portanto, o conceito fundamental aqui é que a soberania de Deus, em sua descida sobre os homens, separa-se em duas esferas. Por um lado a esfera mecânica da autoridade do Estado, e por outro lado a esfera orgânica da autoridade dos círculos sociais. E em ambas estas esferas a autoridade inerente é soberana, isto é, nada tem acima de si exceto Deus.
Quanto à autoridade do governo mecanicamente constrangedora, qualquer explicação adicional é supérflua. Não é assim, contudo, quanto à autoridade orgânica social. A autoridade orgânica nas ciências. Em parte alguma, o caráter dominante desta autoridade orgânica social é mais claramente discernível que na esfera da ciência. Na introdução a uma edição da Sententiae de Lombardo e da Suma Teológica de Tomás de Aquino, o erudito tomista escreveu: a obra de Lombardo governou 150 anos e seu trabalho produziu Tomás, e depois disso a Suma de Tomás governou toda a Europa, totum Europam rescit, durante 5 séculos e gerou todos os teólogos subsequentes. Nós admitimos que supor essa linguagem é ousadia, todavia a ideia aqui expressa está inquestionavelmente correta. O domínio de homens como Aristóteles e Platão, Lombardo e Tomás, Lutero e Calvino, Kant e Darwin, estende-se, para cada um deles, sobre um período de tempo. Genialidade é um poder soberano, ele forma escolas, exerce controle sobre o estado de espírito dos homens com irresistível poder, exerce uma influência imensurável sobre toda a condição da vida humana. Essa soberania da genialidade é um dom de Deus, possuído somente por sua graça. Não está sujeita a ninguém e é responsável somente perante aquele que lhe concedeu essa ascendência. A autoridade orgânica na arte. O mesmo fenômeno é observável na esfera da arte. Todo maestro é um rei no palácio da arte, não pela lei da herança ou por nomeação, mas somente pela graça de Deus. E esses maestros também impõem autoridade e não estão sujeitos a ninguém, mas governam sobre todos, e no fim, recebem de todos a homenagem devido à sua superioridade artística. A autoridade orgânica na diferenciação das pessoas. E o mesmo deve ser dito do poder soberano da personalidade. Não há igualdade de pessoas. Há pessoas fracas e bitoladas, com extensão de asas não maior do que a de um pardal comum, mas há também pessoas abertas e imponentes, com voos como os da águia. Entre os últimos vocês encontrarão uns poucos de grandiosidade real, e estes governam em sua própria esfera, quer o povo se afaste deles ou frustre-os, geralmente tornando-se tanto mais fortes quanto maior a oposição. E todo este processo é realizado em todas as esferas da vida. No trabalho do mecânico, na loja, ou no câmbio, no comércio, no mar, no campo da benevolência e da filantropia. Em qualquer lugar um homem é mais poderoso do que outro, por sua personalidade, por seu talento e pelas circunstâncias. O domínio é exercido em toda parte, mas é um domínio que opera organicamente, não em virtude da investidura do Estado, mas da própria soberania da vida. As esferas orgânicas de soberania. Em relação a isso, e inteiramente sobre a mesma base de superioridade orgânica, existe, lado a lado com esta soberania pessoal, a soberania da esfera. A universidade exerce domínio científico, a Academia das Belas Artes possui o poder da arte, o grêmio exerce um domínio técnico, o sindicato governa sobre o trabalho, e cada uma destas esferas ou corporações está consciente do poder de exclusivo julgamento independente e ação autoritária dentro de sua própria esfera de operação. Por trás dessas esferas orgânicas, com soberania intelectual, estética e técnica, a esfera da família torna-se pública com seus direitos de casamento, paz doméstica, educação e posses, e também nessa esfera a cabeça natural está consciente de exercer uma autoridade inerente, não porque o governo a permite, mas porque Deus a tem imposto. A autoridade paterna enraiza-se na própria vida e é proclamada no 5º mandamento. E desse modo também, finalmente, pode ser observado que a vida social das cidades e vilas formam uma esfera de existência que nasce das próprias necessidades da vida, e que por isso deve ser autônoma. Portanto, em muitas direções diferentes vemos que a soberania declarar-se em sua própria esfera, 1. Na esfera social, pela superioridade pessoal. 2. Na esfera corporativa das universidades, grêmios, associações, etc. 3. Na esfera doméstica da família e da vida de casado. 4. Na autonomia pública. O respeito devido pelo Estado às esferas
Em todas estas 4 esferas o governo do Estado não pode impor suas leis, mas deve reverenciar a lei inata da vida. Deus governa nessas esferas suprema e soberanamente através de seus virtuosos eleitos, do mesmo modo como ele exerce domínio na esfera do próprio Estado através de seus magistrados escolhidos. Limitado por seu próprio mandato, portanto, o governo não pode nem ignorar, nem modificar, nem romper a mandato divino sob o qual estas esferas sociais estão. Pela graça de Deus, a soberania do governo está aqui guardada e limitada, por causa de Deus, por uma outra soberania que é igualmente divina na origem. Nem a vida da ciência, nem da arte, nem da agricultura, nem da indústria, nem do comércio, nem da navegação, nem da família, nem do relacionamento humano pode ser constrangida a adequar-se ao favor do governo. O Estado nunca pode tornar-se um octópode que asfixia a totalidade da vida. Ele deve ocupar seu próprio lugar, em sua própria raiz, entre todas as outras árvores da floresta, e assim deve honrar e manter cada forma de vida que cresce independentemente em sua própria autonomia sagrada. 3 direitos do Estado de interferência nas esferas. Isso quer dizer que o governo não tem qualquer direito de interferência nessas esferas autônomas da vida? Não, absolutamente. Ele possui o tríplice direito e dever: 1. Quando esferas diferentes entram em conflito para forçar respeito mútuo às linhas divisórias de cada uma. 2. Defender pessoas individuais e fracas, naquelas esferas, contra o abuso de poder dos demais. E 3. Constranger todos a exercer as obrigações pessoais e financeiras para a manutenção da unidade natural do Estado. Contudo, a decisão não pode, nesses casos, repousar unilateralmente com o magistrado. A lei deve indicar aqui os direitos de cada um, e os direitos dos cidadãos sobre seus próprios bolsos deve permanecer o baluarte invencível contra o abuso de poder por parte do governo. A harmonia das autoridades no conceito de Calvino. E exatamente aqui encontra-se o ponto de partida para aquela cooperação da soberania do governo com a soberania na esfera social, a qual encontra sua regulamentação na Constituição. De acordo com a ordem das coisas, em seu tempo, isto tornou-se para Calvino a doutrina dos magistratus inferiores. O cavalheirismo, os direitos da cidade, os direitos dos grêmios e muito mais, levou então à defesa dos direitos do Estado social, com sua própria autoridade civil, e assim Calvino quis que a lei fosse feita pela cooperação destes com os altos magistrados. A modernização do Estado. Desde aquele tempo estas relações medievais, que em parte nasceram do sistema feudal, se tornaram totalmente antiquadas. Atualmente estas corporações ou ordens sociais não estão mais investidas com poder governante, seu lugar foi tomado pelo parlamento, ou qualquer nome que a Casa Geral dos Representantes possa ter nos diferentes países, e agora continua o dever daquelas assembleias de manter os direitos e liberdades populares, de todos e em nome de todos, com e se necessário for contra o governo. A defesa unida foi preferida à resistência individual, tanto para simplificar a construção e operação das instituições do Estado como para acelerar suas funções. Mas em qualquer modo que a forma possa ser modificada, essencialmente ela ainda é o velho plano calvinista, assegurar ao povo em todas as suas classes e ordens, em todos os seus círculos e esferas, em todas as suas corporações e instituições independentes, uma influência legal e ordenada na produção da lei e no curso do governo num sadio sentido democrático. E a única diferença de opinião ainda está sobre a importante questão se continuaremos na solução atualmente predominante dos direitos especiais daquelas esferas sociais no direito individual de imunidade e privilégio, ou se é desejável colocar ao seu lado um direito corporativo de imunidade e privilégio, que habilitará os diferentes círculos fazerem uma defesa separada. Hoje, uma nova tendência à organização revela-se até mesmo nas esferas do comércio e indústria e não menos na do trabalho, e até mesmo vozes francesas, como a de Benoit, levantam-se e clamam pela junção do direito de imunidade e privilégios com estas organizações. O calvinismo se opõe à onipotência do Estado. Quanto a mim, seria bem-vindo um movimento como este, contanto que sua aplicação não fosse unilateral, muito menos exclusiva, mas eu não posso me prolongar sobre este lado da questão.
É suficiente ter mostrado que o calvinismo protesta contra a onipotência do Estado, contra a horrível concepção de que não existe direito acima e além das leis existentes, e contra o orgulho do absolutismo, que não reconhece os direitos constitucionais, exceto como resultado do favor principesco. Essas três representações, que encontram um sustento tão perigoso na ascendência do panteísmo, são mortais para nossas liberdades civis. E o calvinismo deve ser louvado por ter construído uma barragem no outro lado desse rio absolutista, não por apelar à força popular, nem à ilusão da grandeza humana, mas por deduzir aqueles direitos e liberdades da vida social da mesma fonte da qual a alta autoridade do governo flui, a própria soberania absoluta de Deus. Desta única fonte, em Deus, a soberania nas esferas individuais, na família e em cada círculo social, é tão diretamente derivada quanto a supremacia da autoridade do Estado. Estes dois, portanto, devem chegar a um entendimento, e ambos têm a mesma obrigação sagrada de manter sua soberana autoridade dada por Deus e fazê-la subserviente à majestade de Deus. Portanto, um povo que abandona os direitos da família para a supremacia do Estado, ou uma universidade que abandona os direitos da ciência para ele, são tão culpados diante de Deus quanto uma nação que põe suas mãos sobre os direitos dos magistrados. E assim, a luta pela liberdade não é apenas declarada permissível, mas torna-se um dever para cada indivíduo em sua própria esfera. E isto não como foi feito na Revolução Francesa, pondo Deus de lado e colocando o homem no trono da onipotência de Deus, mas pelo contrário, levando todos os homens, inclusive os magistrados, a curvarem-se na mais profunda humildade perante a majestade do Deus Todo-Poderoso. A soberania na Igreja. Como terceira e última parte desta palestra, a discussão gira em torno de uma questão ainda mais difícil que a anterior, a saber, como devemos conceber a soberania da Igreja no Estado. Liberdade do Estado e da Igreja. Chamo a isto um problema difícil, não porque estou em dúvida quanto às conclusões, ou porque duvido da concordância de vocês a estas conclusões. Pois, até onde observo a vida americana, toda incerteza a este respeito está removida pelo que sua Constituição a princípio declarou, e mais tarde foi modificado em suas confissões, a respeito da liberdade de adoração e a coordenação da Igreja e Estado. E no que pessoalmente me diz respeito, há mais de um quarto de século, escrevi em meu jornal semanal o motto, uma igreja livre num Estado livre. Em meio a uma dura luta este motto sempre foi levantado ao alto por mim, e nossas igrejas na Holanda também estão prontas a reconsiderar o artigo em nossa confissão que toca nesta matéria. A dificuldade e intervenção do Estado em matérias de religião. A dificuldade do problema encontra-se noutra parte, encontra-se na fogueira e feixes de Serveto. Encontra-se na atitude dos presbiterianos para com os independentes. Encontra-se nas restrições da liberdade de adoração e nas incapacidades civis, sob as quais por séculos os católicos romanos têm sofrido até mesmo na Holanda. A dificuldade encontra-se no fato de que um artigo de nossa velha confissão de fé calvinista confia ao governo a tarefa de defender contra e de extirpar toda forma de idolatria e falsa religião, e de proteger o serviço sagrado da Igreja. A dificuldade encontra-se no conselho unânime e uniforme de Calvino e seus epígonos, que exigia a intervenção do governo em questões de religião. Portanto, é natural a acusação de que, optando pela liberdade de religião, não estamos privilegiando o calvinismo, antes nos opomos diretamente a isto. A fim de proteger-me desta suspeita indesejável, antecipo a regra, que um sistema não é conhecido pelo que ele tem em comum com outros sistemas precedentes, mas que ele é distinguido por aquilo em que difere daqueles sistemas precedentes. Origem histórica da interferência, desde Constantino. O dever do governo de extirpar toda forma de religião falsa e idolatria não foi descoberta pelo calvinismo, mas data de Constantino o Grande, e foi a reação contra a horrível perseguição que seu predecessor pagão no trono imperial infligiu sobre a seita do Nazareno. Desde aquele dia este sistema tem sido defendido por todos os teólogos romanistas e aplicado por todos os príncipes cristãos. No tempo de Lutero e Calvino, era a convicção universal que esse sistema era a única verdade.
cada teólogo famoso da época, Melanchthon para começar, aprovou a morte de Serveto pelo fogo, e o cadafalso que foi erigido pelos luteranos em Leipzig para Creu, o calvinista radical, foi infinitamente mais repreensível quando visto de um ponto de vista protestante. Calvinistas, mais mártires do que executores. Mas enquanto os calvinistas, na época da Reforma, produziram dezenas de milhares de vítimas, enviadas ao cadafalso e às fogueiras, mas dos luteranos e católicos romanos nem valem a pena contar, a história tem sido culpada da grande e extensa injustiça de sempre lançar no rosto dos calvinistas esta única execução de Serveto no fogo, como um crime nefandum. Apesar de tudo isto, não somente deploro aquela única estaca, mas incondicionalmente reprovo seu uso, todavia não como se fosse a expressão de uma característica especial do calvinismo, pelo contrário, como o efeito secundário fatal de um sistema cinza como a época que o calvinismo encontrou existindo, sobre o qual tinha amadurecido, e do qual não tinha ainda sido capaz de livrar-se inteiramente. O calvinismo quebrou a visão monolítica da Igreja. Se desejo saber o que, a este respeito, deve seguir dos princípios específicos do calvinismo, então a questão deve ser colocada completamente diferente. Então devemos ver e reconhecer que esse sistema de levar diferenças em questões religiosas para a jurisdição criminal do governo era o resultado direto da convicção de que a Igreja de Cristo sobre a terra deveria expressar-se somente em uma forma e como uma instituição. Na Idade Média, somente esta única igreja era a Igreja de Cristo, e tudo o que diferia dela era visto como hostil a esta única igreja verdadeira. O governo, portanto, não era chamado para julgar, ou para examinar ou para decidir por si mesmo. Havia somente uma única igreja de Cristo na terra, e era tarefa do magistrado proteger esta igreja de cismas, heresias e seitas. Não obstante, quebrar esta única igreja em fragmentos, admitir que a Igreja de Cristo pode revelar-se em muitas formas, em diferentes países, a mais ainda, até mesmo no próprio país, numa multiplicidade de instituições, e imediatamente tudo o que era deduzido desta unidade da Igreja visível desaparece de vista. E portanto, se não pode ser negado que o próprio calvinismo rompeu a unidade da Igreja, e que nos países calvinistas uma rica variedade de todos os tipos de formações eclesiásticas revelou-se, então segue-se que não devemos procurar a verdadeira característica calvinista no que, por um tempo, ele tinha retido do velho sistema, mas antes naquilo que, novo e fresco, tem nascido de sua própria raiz. A Igreja Católica, Igreja do Estado em muitos países. Os resultados mostram que, mesmo depois do lapso de 3 séculos, em todos os países distintivamente católicos romanos, mesmo nas repúblicas da América do Sul, a Igreja Católica Romana é e continua sendo Igreja do Estado, do mesmo modo como fazem as igrejas luteranas nos países luteranos. E as igrejas livres têm prosperado exclusivamente naqueles países que foram tocados pelo sopro do calvinismo, e deste, na Suíça, na Holanda, na Inglaterra, na Escócia, e nos Estados Unidos da América. Nos países católicos romanos é ainda sustentada a identificação da Igreja invisível com a visível, sob a unidade papal. Nos países luteranos, com a ajuda da Curius Regio Eius Religio, a confissão do tribunal foi monstruosamente imposta sobre o povo como a confissão da terra. Ali os reformados foram tratados asperamente, foram exilados e ultrajados como inimigos de Cristo. Na Holanda calvinista, ao contrário, todos aqueles que eram perseguidos por causa da religião encontraram um porto de refúgio. Ali, os judeus foram recebidos hospitaleiramente, ali os luteranos foram orados, ali os menonitas prosperaram, e até mesmo aos arminianos e católicos romanos foi permitido o livre exercício de sua religião em casa e em igrejas separadas. Os independentes, fugindo da Inglaterra, encontraram um lugar de repouso na Holanda calvinista, e deste mesmo país o Mayflower zarpou para transportar os pais peregrinos para sua nova terra natal. A história comprova que o calvinismo enfatiza a liberdade de consciência. Portanto, não me baseio em subterfúgio, mas apelo para fatos históricos claros. E aqui, repito, a característica latente do calvinismo deve ser vista, não no que adotou do passado,
mas no que criou de novo. É notável que, neste aspecto, desde o começo nossos teólogos e juristas calvinistas defenderam a liberdade de consciência contra a Inquisição. Roma percebeu muito claramente como a liberdade de consciência afrouxaria os fundamentos da unidade da Igreja visível, e por isso opôs-se a ela. Mas por outro lado deve ser admitido que o calvinismo, louvando em voz alta a liberdade de consciência, em princípio abandonou toda a característica absoluta da Igreja visível. Calvino, contra a perseguição por causa da fé. Assim, que no seio de um e do mesmo povo a consciência de uma metade testemunhou contra a outra metade, a brecha foi produzida e slogans não eram mais de nenhuma utilidade. Já em 1649 foi declarado que a perseguição por causa da fé era um homicídio espiritual, um assassinato da alma, uma violência contra o próprio Deus, o mais horrível dos pecados. E é evidente que o próprio Calvino escreveu sob as premissas da conclusão correta, por seu reconhecimento de que contra os ateístas até mesmo os católicos são nossos aliados, por seu aberto reconhecimento da Igreja Luterana, e ainda mais enfaticamente por sua pertinente declaração, Simus tres esserorum gradus, equibus dam fatemur dandam esse veniam, alis modicam castigationem sufficere, ut tantum manifestem pietas capitali supplitiu plectatur. Isto quer dizer, ali existe uma tríplice divergência da verdade cristã insignificante, que seria melhor ser deixada sozinha, uma moderada, que deve ser restaurada por um castigo moderado, e somente a impiedade manifesta deve ser punida capitalmente. Admito que esta é uma decisão severa, mas, contudo, uma decisão na qual em princípio a unidade visível é descartada, e onde esta unidade é quebrada, ali a liberdade desponta naturalmente. Pois aqui encontra-se a solução do problema. Com Roma, o sistema de perseguição era o resultado da identificação da Igreja visível com a invisível, e Calvino afastou-se desta perigosa linha. Mas o que ele ainda continuou defendendo foi a identificação de sua confissão sobre a verdade com a verdade absoluta em si, e apenas desejou experiência mais plena para compreender que esta proposição também, verdadeira como sempre deve permanecer em nossa convicção pessoal, nunca pode ser imposta pela força sobre outras pessoas. Os 3 deveres das autoridades nas coisas espirituais. Esses fatos são suficientes. Vamos agora submeter a própria teoria ao teste e olhar sucessivamente para o dever do magistrado nas coisas espirituais: 1. Para com Deus, 2. Para com a Igreja, e 3. Para com os indivíduos. Dever para com Deus. Magistrados são servos de Deus. Com relação ao primeiro ponto, os magistrados são e continuam sendo servos de Deus. Eles devem reconhecer Deus como o supremo governador, de quem eles derivam seu poder. Eles devem servir a Deus governando o povo segundo suas ordenanças. Devem reprimir a blasfêmia onde ela diretamente assume o caráter de uma afronta à majestade divina. E a supremacia de Deus deve ser reconhecida pela confissão de seu nome na Constituição como a fonte de todo o poder político, mantendo o sábado, proclamando dias de oração e ações de graça, e invocando sua divina bênção. Portanto, a fim de que eles possam governar segundo suas santas ordenanças, cada magistrado está no dever de limitar-se a investigar os direitos de Deus tanto na vida natural como em sua palavra. Não para sujeitar-se à decisão de alguma igreja, mas a fim de que ele mesmo possa alcançar a luz que necessita para o conhecimento da vontade divina. E com relação à blasfêmia, o direito do magistrado de reprimi-la repousa na consciência de Deus inata em cada homem, e o dever de exercer este direito nasce do fato que Deus é o supremo e soberano governador sobre cada estado e sobre cada nação. Mas por esta mesma razão, o fato da blasfêmia deve ser considerado estabelecido somente quando a intenção é afrontar esta majestade de Deus como supremo governador sobre o Estado de modo aparentemente contumaz. Então o que é punido não é a ofensa religiosa, nem o sentimento ímpio, mas o ataque ao fundamento da lei pública, sobre a qual ambos, o Estado e seu governo, estão alicerçados. Em qualquer sistema, tanto a Igreja como o Estado devem obedecer a Deus. Neste aspecto, entretanto,
há uma diferença digna de nota entre os estados que são governados absolutamente por um monarca, e os estados que são governados constitucionalmente ou numa república, numa classe ainda mais ampla, por uma Assembleia Geral. No monarca absoluto a consciência e a vontade pessoal são uma, e assim esta única pessoa é chamada para governar seu povo segundo sua própria concepção pessoal das ordenanças de Deus. Quando, ao contrário, a consciência e a vontade de muitos cooperam, esta unidade é perdida e a concepção subjetiva das ordenanças de Deus por parte destes muitos somente pode ser aplicada indiretamente. Mas se vocês estão lidando com a vontade de um só indivíduo ou com a vontade de muitos homens, numa decisão alcançada pelo voto permanece o fato principal de que o governo deve julgar e decidir independentemente. Não como um apêndice à igreja, nem como o seu pupilo. A esfera do Estado coloca-se sob a majestade do Senhor. Nesta esfera, portanto, deve ser mantida uma responsabilidade independente para com Deus. A esfera do Estado não é profana. Mas tanto a Igreja como o Estado devem, cada um em sua própria esfera, obedecer a Deus e servir para a sua honra. E para este fim a palavra de Deus deve governar em ambas as esferas, mas na esfera do Estado somente através da consciência das pessoas investidas com autoridade. A primeira coisa certamente é, e continua sendo, que todas as nações deverão ser governadas de um modo cristão, isto quer dizer, de acordo com o princípio que flui de Cristo para toda a administração pública. Mas isto nunca pode ser realizado exceto através das convicções subjetivas daqueles que estão em autoridade, segundo seus conceitos pessoais sobre as exigências deste princípio cristão com relação ao serviço público. Dever para com a Igreja não é manter a unidade. A segunda questão é de uma natureza inteiramente diferente. Qual deve ser a relação entre o governo e a Igreja visível? Se fosse a vontade de Deus manter a unidade formal dessa Igreja visível, esta questão deveria ser respondida de forma completamente diferente do que é agora o caso. É natural que essa unidade fosse originalmente procurada. A unidade da religião tem grande valor para a vida de um povo e não pouco encanto. E somente a intolerância pode sentir-se ofendida pela violência do desprezo com que Roma, no século XVI, lutou para a manutenção dessa unidade. Também pode ser facilmente entendido que essa unidade foi estabelecida originalmente. Quanto mais baixo um povo está na escala de desenvolvimento, tanto menos diferença de opinião é revelada. Por isso, vemos que quase todas as nações começaram com a unidade da religião. Porém, é igualmente natural que essa unidade seja quebrada onde a vida individual, no processo de desenvolvimento, ganha em força, e onde a multiformidade afirma-se como a exigência inegável de um desenvolvimento mais rico da vida. E assim, somos confrontados com o fato de que a Igreja visível tem sido dividida, e que em nenhum país, seja qual for, a unidade absoluta da Igreja visível não pode mais ser mantida. O governo não interfere, pois não tem dados para julgar. Então, qual é o dever do governo? Deve ele, pois a questão pode ser reduzida a isto, a agora formar um julgamento individual quanto a qual daquelas muitas igrejas é a única verdadeira? E deve ele manter essa única igreja acima e contra as outras? Ou é o dever do governo suspender seu próprio julgamento e considerar o complexo multiforme de todas essas denominações como a totalidade da manifestação da Igreja de Cristo na Terra? De um ponto de vista calvinista devemos decidir a favor da última sugestão. Não de uma falsa ideia de neutralidade, nem como se o calvinista devesse ser sempre indiferente ao que é verdadeiro e ao que é falso, mas porque o governo tem falta de dados para o julgamento, e porque todo julgamento magistral aqui infringe a soberania da Igreja. Pois caso contrário, se o governo for um monarca absoluto, vocês alcançam o cuius regio eius religior dos príncipes luteranos, que sempre foi combatido por parte do calvinismo. Ou se o governo repousa com uma pluralidade de pessoas, a Igreja que ontem foi contada como falsa, é hoje considerada a única verdadeira,
segundo a decisão do voto, e assim perde-se toda a continuidade da administração do Estado e da posição da Igreja. É encorajar a autodeterminação. É por isso que os calvinistas sempre lutaram tão orgulhosa e corajosamente pela liberdade, isto é, pela soberania da Igreja dentro de sua esfera, em distinção aos teólogos luteranos. Em Cristo, eles afirmaram, a Igreja tem seu próprio rei. Sua posição no Estado não é atribuída a ela pela permissão do governo, mas júri divino. Ela tem sua própria organização. Possui seus próprios oficiais. E de um modo similar ela tem seus próprios dons para distinguir a verdade da mentira. Portanto, é seu privilégio, e não o do Estado, determinar suas próprias características como a Igreja verdadeira e proclamar sua própria confissão como a confissão da verdade. Se nessa posição ela se opõe a outras igrejas, lutará contra essas sua batalha espiritual com armas espirituais e sociais, mas ela nega e contesta o direito de cada um, quem quer que seja, e, portanto, também do governo de proclamar-se como um poder acima dessas diferentes instituições e de tomar uma decisão entre elas suas igrejas irmãs. O governo traz a espada com feridas, não a espada do Espírito que decide questões espirituais. E por esta razão os calvinistas sempre resistiram à ideia de atribuir ao governo uma pátria potestas. Sem dúvida, um pai regula em sua família a religião dessa família. Mas quando o governo foi organizado, a família não foi colocada de lado, mas permaneceu, e o governo recebeu apenas uma tarefa limitada, a qual é definida pela soberania na esfera individual, e não menos pela soberania de Cristo em sua igreja. Somente vamos nos guardar aqui contra o puritanismo exagerado e não vamos nos recusar, na Europa ao menos, a levar em conta os efeitos das condições históricas. É uma questão inteiramente diferente se alguém ergue um novo edifício sobre um terreno livre ou se deve restaurar uma casa que está de pé. É respeitar a multiforme representação. Mas isto não pode em nenhum aspecto quebrar a regra fundamental de que o governo deve honrar o complexo de igrejas cristãs como a multiforme manifestação da Igreja de Cristo na Terra. Que o magistrado deve respeitar a liberdade, e deste, a soberania da Igreja de Cristo na esfera individual dessas igrejas. Que as igrejas prosperam mais ricamente quando o governo lhes permite viver de sua própria força sobre o princípio voluntário. E que, portanto, nem o cesaropapado *duque czar da Rússia, nem a sujeição do Estado à Igreja, ensinada por Roma, nem arcuius regio eius religior dos juristas luteranos, nem o irreligioso ponto de vista neutro da Revolução Francesa, mas somente este sistema de uma igreja livre num Estado livre pode ser orado de um ponto de vista calvinista. A soberania do Estado e a soberania da Igreja existem lado a lado, e limitam-se mutuamente uma à outra. Dever para com o indivíduo. De uma natureza inteiramente diferente, ao contrário, é a última questão a qual fiz referência, a saber, o dever do governo com relação à soberania da pessoa individual. Cada pessoa rege sua consciência. Na segunda parte desta palestra, tenho indicado que o homem desenvolvido também possui uma esfera individual de vida, com soberania em seu próprio círculo. Aqui, não faço referência à família, pois este é um laço social entre diversos indivíduos. Faço referência àquilo que é expresso pelo professor Veitrecht deste modo, isdoc vermoge senes gevissens gederen koning, em souverain, der uberged verantortum e chaben is. Cada homem coloca-se como um rei em sua consciência, um soberano em sua própria pessoa, isenta de toda a responsabilidade. Ou aquilo que Held formulou deste modo, ingevisser biseum var geder mens supremus oder souverain sein, den geder mens mus enis fariaben, und het se aus wirklich, in welcher der oberst is. Em algum aspecto todo homem é um soberano, pois todos devem ter e têm uma esfera de vida própria dele, na qual não tem ninguém acima dele, exceto somente Deus. Não chamo a atenção para isto para superestimar a importância da consciência, pois a todo aquele que deseja libertar a consciência, onde Deus e sua palavra estão envolvidas, apresento-me como um oponente, não como um aliado. Isto,
Contudo, não impede minha manutenção da soberania da consciência como a salvaguarda de toda liberdade pessoal. Neste sentido, esta consciência nunca está sujeita ao homem, mas sempre e continuamente ao Deus Todo-Poderoso. É garantir a liberdade de consciência. Esta necessidade da liberdade pessoal da consciência, contudo, não faz valer seus direitos imediatamente. Ela não se expressa com ênfase na criança, mas somente no homem maduro, e do mesmo modo na maior parte das vezes está dormindo entre as pessoas não desenvolvidas, e é irresistível somente entre nações altamente desenvolvidas. Um homem de desenvolvimento maduro e rico deseja antes se tornar um voluntário ao exílio, antes sofrer o aprisionamento, mais ainda, até mesmo sacrificar a própria vida, do que tolerar o constrangimento no fórum de sua consciência. E a repugnância profundamente enraizada contra a Inquisição, que por 3 longos séculos não seria atenuada, cresceu da convicção de que sua prática violou e assaltou a vida no homem. Isto impõe sobre o governo uma dupla obrigação. Em primeiro lugar, ele deve fazer esta liberdade de consciência ser respeitada pela Igreja, e em segundo lugar, deve ele mesmo dar lugar à soberania da consciência. É garantir essa liberdade até perante a Igreja. Com relação à primeira, a soberania da Igreja encontra sua limitação natural na soberania da personalidade livre. Soberana dentro de seu próprio campo, ela não tem poder sobre aquilo que vive fora desta esfera. E sempre que, em violação deste princípio, possa ocorrer a transgressão de poder, o governo deve respeitar as reivindicações de proteção de cada cidadão. A Igreja não pode ser forçada a tolerar como um membro alguém que ela se sente obrigada a expelir de seu círculo, mas por outro lado nenhum cidadão do Estado deve ser compelido a permanecer numa igreja que sua consciência o força a deixar. Entretanto, o que o governo exige das igrejas neste aspecto, ele mesmo deve praticar, permitindo a cada um e a todos os cidadãos a liberdade de consciência, como o direito primordial e inalienável de todos os homens. É garantir liberdade contra o despotismo. Custou uma luta heróica arrancar do controle do despotismo esta maior de todas as liberdades humanas, e rios de sangue humano foram derramados para que o objetivo fosse atingido. Porém, por esta mesma razão, cada filho da Reforma, que não defende esta salvaguarda de nossas liberdades zelosamente sem omitir-se, esmaga aos pés a honra dos pais. A fim de que possa ser capaz de governar os homens, o governo deve respeitar este poder profundamente ético de nossa existência humana. Uma nação, consistindo de cidadãos cujas consciências estão oprimidas, está quebrando-se a si mesmo em sua força nacional. E mesmo que eu seja forçado a admitir que nossos pais, em teoria, não tinham a coragem das conclusões que se seguiam desta liberdade de consciência para a liberdade de expressão, e a liberdade de adoração, mesmo que eu esteja bem ciente de que eles fizeram um esforço desesperado para impedir a expansão da literatura que viam com maus olhos, censurando e rejeitando a publicação, tudo isto não exclui o fato de que a livre expressão de pensamento, através da palavra falada e impressa, obteve sua vitória primeiro na Holanda calvinista. Qualquer outra nação, em qualquer outro lugar, que tenha seguido este caminho pôde gozar a liberdade de ideias e a liberdade da imprensa primariamente sobre bases calvinistas. E assim, o desenvolvimento lógico do que foi venerado na liberdade da consciência, bem como esta própria liberdade, primeiro abençoou o mundo do lado do calvinismo. Pois é verdade que nas terras romanas o despotismo espiritual e político foi finalmente derrotado pela Revolução Francesa, e nesta medida devemos agradecidamente reconhecer que esta revolução também começou promovendo a causa da liberdade. Mas todo aquele que aprende com a história que a guilhotina, sobretudo na França, por anos e anos não poderia descansar da execução daqueles que eram de mente diferente, todo aquele que relembra quão cruel e devassamente o clero católico romano foi assassinado, porque eles se recusaram a violar sua consciência por um juramento profano, ou todo aquele que, como eu mesmo, por uma triste experiência, conhece a tirania espiritual que o liberalismo e o conservantismo aplicou no continente europeu, e
ainda está aplicando àqueles que têm escolhido caminhos diferentes, é forçado a admitir que a liberdade no calvinismo e a liberdade na Revolução Francesa são duas coisas totalmente diferentes. Na Revolução Francesa, uma liberdade civil para todo cristão concordar com a maioria incrédula; no calvinismo, uma liberdade de consciência, que habilita cada homem a servir a Deus segundo sua própria convicção e os ditames de seu próprio coração.